O nosso convidado aqui da Folha News hoje é o senhor Marcos Antônio Oliveira Júnior. É analista tributário da Receita Federal e agente da Receita Federal aqui em Lagoa Vermelha. Muito obrigado, senhor Marcos, pela sua gentileza. Nós que somos vizinhos, né? A Sim, Receita Federal funciona aqui ao lado da Folha do Nordeste. Vamos conversar sobre alguns assuntos referentes à atuação da Receita Federal aqui em Lagoa Vermelha. Nós conversávamos antes que, com o decorrer do tempo, a gente observou que o número de pessoas que procuram a Receita Federal reduziu significativamente. Isto é uma situação em razão do avanço das comunicações digitais, Marcos, ou tem algum outro motivo especial? bom, primeiramente, boa tarde, agradeço a oportunidade, né, por estar aqui conversando acerca de assuntos que são do interesse da comunidade em geral e representando a Receita Federal aqui junto à comunidade. Bom, respondendo à sua pergunta, são dois fatores. Sim, existe a questão do avanço das comunicações, das telecomunicações, do uso da internet, mas o ponto de virada para a Receita Federal foi a pandemia. A partir da pandemia, a Receita precisou se reestruturar e reestruturou significativamente o seu atendimento. E aí ela passou a atender muito mais remotamente do que presencialmente, fazendo com que muitos servidores da Receita que antes atuavam presencialmente nas agências, nos centros de atendimento aos contribuintes, eles fossem realocados em trabalho remoto e hoje em dia, nas agências, nas delegacias, nos centros de atendimento ao contribuinte, temos poucos servidores que realizam um atendimento e um trabalho mais residual. Então, hoje, em função tanto da pandemia quanto desse avanço, né, do uso da internet e dos canais remotos, que a Receita vem instalando e aprimorando com o passar do tempo, trouxeram essa redução significativa aí do público que vem presencialmente até a Receita. Recentemente encerrou-se o prazo de declarações do imposto de renda pessoa física, que normalmente movimenta todo cidadão, né? Em que casos a Receita Federal atendeu aqui presencialmente? Se é que atendeu. Nós atendemos alguns pouquíssimos casos relacionados à transmissão de declaração, são situações muito específicas em que os contribuintes eles não conseguem transmitir as declarações no programa gerador da declaração nos seus ambientes domésticos ou através dos escritórios de contabilidade, e aí eles necessitam fazer a transmissão dentro de uma agência da Receita Federal, porque nós temos uma certificação digital especial, os servidores da Receita, né? Então são casos em que o contribuinte muitas vezes tem ativos em valor elevado, ou então casos em que o contribuinte muitas vezes ele tentou, aliás, realizar inúmeras entregas ou inúmeras retificações de declaração, e aí chega uma hora que o sistema da Receita Federal ele barra e ele obriga o contribuinte a vir até a agência para fazer a transmissão da declaração em definitivo. Então, são esses os casos e também muita orientação e informação. Hoje a gente trabalha na agência muito com bastante orientação e informação das dúvidas que as pessoas possam ter acerca do preenchimento da declaração, no caso de declaração de imposto de renda da pessoa física, mas nós não operacionalizamos nada, nós não fazemos a declaração, nós somente orientamos para que as pessoas possam realizá-las aí fora do ambiente da Receita em geral. E atendimento para pessoas jurídicas, tem algum caso na agência aqui de Lagoa? O atendimento para pessoa jurídica hoje praticamente é totalmente realizado de forma remota. Então, são raríssimos os casos em que pessoas jurídicas buscam a agência da Receita Federal de Lagoa Vermelha para o atendimento. Os contadores da região, eles já estão bastante habituados com esse canal remoto, eventualmente nos buscam aqui para tirar alguma dúvida, alguma situação mais rápida, num dia em que eventualmente os outros canais de comunicação não puderam lhes atender de forma um pouco mais rápida, mas em geral esses canais remotos têm atendido satisfatoriamente aí os profissionais da área que atuam junto às pessoas jurídicas.
Diante dessa situação, até o número de servidores diminuiu consideravelmente, né, Marcos? Sim, o número de servidores vem diminuindo, isso não é uma realidade só da Sim, agência de Lagoa Vermelha. No final das contas, acaba sendo até uma realidade oriunda de algumas transformações sociais, né? Nós tivemos, por exemplo, a reforma da Previdência, que fez com que muitos servidores apressassem a sua aposentadoria, porque as condições de aposentadoria pós-reforma não lhes seriam tão favoráveis. Então, nós temos observado que vários fatores têm ocasionado a diminuição de servidores, não somente na Receita, como também em vários outros órgãos da administração pública direta ou indireta. Mas, no caso aqui da agência da Receita, essa diminuição já vem ocorrendo há alguns anos. Alguns servidores vêm para cá, passam um tempo, cumprem um mandato e depois voltam para suas localidades de origem ou vão para outras localidades. Nós temos servidores que também já atingiram a idade de aposentadoria e se aposentam, outros realizam trabalho remoto. Então, a Receita vai se readequando, só que a agência vai ficando aí com um número cada vez menor de servidores, pelo que você infelizmente. observa, tem o senhor e mais um servidor A- somente. Atualmente, somente estou eu e o Luiz Correia, né? Eu e o Luiz Correia que conduzimos o atendimento. Nós tínhamos até 2 meses atrás duas colegas terceirizadas que atuavam conosco, auxiliavam bastante no atendimento, mas aí, infelizmente, o contrato que a empresa delas possuía com a Receita Federal acabou não vingando e aí elas foram dispensadas das suas atividades. Hoje nós estamos somente em 2 servidores. E o atendimento do ITR continua, Marcos, aqui? O atendimento do ITR continua, mas aqui na agência nós não temos a capacidade operacional. Então, se de repente a pessoa vem aqui com dúvidas gerais, tenho um imóvel rural, quero saber o número do CIB, tenho um imóvel rural, quero saber se tem débitos, se foram feitas as declarações aí do ITR, isso a gente consegue verificar e informar para as pessoas. Agora, se de repente a pessoa vem com uma necessidade mais específica de fazer uma vinculação, uma desvinculação, criação de CIB, aí nós direcionamos para os canais remotos da Receita. E, hoje em dia, aqui, por ser uma característica da região, os sindicatos rurais, os escritórios de contabilidade, eles também fazem e fazem muito bem esse trabalho junto à população. É, pelo que você vê, a tendência é tudo passar pela internet, né? Sim. Marcos, com relação a um outro assunto, é, diz respeito à identidade de estrangeiros. Não serão mais aceitos documentos de identidades estrangeiros, incluindo os emitidos por países do Mercosul. Nos fale um pouco mais a respeito desse assunto. Perfeito. Antes de entrar especificamente nesse tema, eu só queria repassar aqui quais são hoje os canais de atendimento que existem na Receita Federal para ficar bem claro isso quando nós falarmos especificamente sobre o CPF de estrangeiro. Atualmente, existem 2 canais de atendimento de uma maneira geral aqui na Receita: o canal remoto e o canal presencial. O canal presencial, agência, o posto de atendimento virtual, como aquele de Vacaria que eu citei agora, ele também pode ser considerado um canal presencial, porque são servidores mesmo que da prefeitura que recebem a documentação e dão andamento nos processos. E os canais remotos, basicamente, são e-mails corporativos que recebem demandas dos contribuintes e esses contribuintes eles têm as suas demandas analisadas por servidores da Receita e essas demandas são respondidas para os contribuintes. Aqui no Rio Grande do Sul, quando alguém tem alguma demanda relacionada a CPF, então se você quer fazer uma inscrição para uma criança, se você quer fazer uma inscrição tardia para alguém que nunca teve CPF, se quer fazer uma inscrição para alguma pessoa falecida, se quer fazer alguma alteração no próprio cadastro de CPF, de repente tem algum nome ali errado, algum sobrenome da mãe, coisa do tipo, existe um e-mail que eu vou até pedir para que depois
fique aqui nos nossos cortes, é o atendimento rfb.10@rfb.gov.br. Então, só repetindo, atendimento rfb.10@rfb.gov.br. Então, as pessoas elas mandam a documentação para esse e-mail, isso vai ser analisado, em no máximo 2 dias ela já tem a sua demanda atendida. Como é feito então essa questão do CPF dos estrangeiros hoje? Pode ser feito tanto pelo canal remoto, por esse e-mail que eu falei agora aqui para o senhor, ou também presencialmente. Considerando a situação específica de Lagoa, nós temos a possibilidade de atender por dia 4 estrangeiros que venham aqui para solicitar CPF. Justamente porque nós temos somente 2 servidores e para não prejudicar o atendimento de outras pessoas que venham com outras demandas, a gente restringiu um pouquinho o atendimento para atender no máximo 4 por dia. Por que estou dizendo isso? Porque quando nós estávamos aí com mais servidores, com estagiários para distribuir senha, nós chegamos a atender ônibus com 20 estrangeiros, né? Fizemos CPF aí numa manhã de 25 estrangeiros, né? Hoje a gente não consegue mais fazer isso porque não temos mais capacidade operacional. Pois bem, então no presencial, até 4 estrangeiros nós conseguimos atender. E o que acontece? Nós observamos que aqui na região, algumas empresas e também empresas agrícolas, eles têm o costume de contratar mão de obra estrangeira. E aí, o que acontece? Hoje, como é feito? Se chega aqui o estrangeiro para fazer um CPF, para que ele possa eventualmente ter seus direitos trabalhistas, previdenciários reconhecidos, nós da Receita fazemos uma pergunta. Esse estrangeiro ele é de um país originário do Mercosul ou não? Se é um estrangeiro originário de um país do Mercosul, então Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, nesse caso a gente somente exige a própria cédula de identidade estrangeira, a cédula de identidade emitida no próprio país dele, para que a gente possa fazer o cadastro de CPF. Então esse é o caso mais simples e é por isso que normalmente aqui na região a gente vê muitos imigrantes dessas nacionalidades, porque a documentação exigida por nós aqui ela é muito mais simples para que eles possam obter o CPF. Agora, pode acontecer de haver a contratação de imigrantes não de países que não sejam do Mercosul. Aí, nesse caso, nós normalmente pedimos um passaporte ou então os documentos que são emitidos pela Polícia Federal, que são os protocolos de autorização para residência no país, ou o protocolo da cédula de registro de nacionalidade migratória. Então, são documentos que antes eles precisam passar por uma análise da Polícia Federal, tá? Mas isso para estrangeiros oriundos de países que não são filiados ao Mercosul. Cuba, Venezuela, por exemplo, tá? Então, quando chega uma pessoa aqui, a gente verifica se é um estrangeiro oriundo do país do Mercosul. A documentação é mais simples. Se é um estrangeiro oriundo de um país que não é do Mercosul, a documentação é um pouquinho mais complexa, mas mesmo assim é feito e é tirado o CPF aí, se possível, na hora para essas pessoas. Se for pelo canal remoto, mesma documentação, com a diferença de que no canal remoto também é exigido que a pessoa apresente uma selfie segurando o documento ao lado do rosto, para que possa ser feita a identificação ali, o famoso cara crachá, né, que as pessoas falam aí no popular. E aí o que acontece? Uma norma do ano passado, a Instrução Normativa número 2172 de 2024, ela fez uma previsão de que até 30 de junho desse ano, nós iremos aceitar ainda esses documentos emitidos pelos governos estrangeiros para o caso de estrangeiros que vêm de países filiados ao Mercosul.
Ou seja, o que vai mudar e por que que eu solicitei a presença aqui junto a vocês para dar ampla divulgação. A partir de 1º de julho, desculpa, as empresas que contratarem estrangeiros e que precisarem de CPF para esses estrangeiros, todas elas deverão apresentar pelo menos os protocolos de autorização emitidos lá pela Polícia Federal. Então, agora, nesse momento, até o dia 30 de junho, se eles vierem aqui só com documento do país deles, a gente emite o CPF. A partir de 1º de julho, eles vão primeiro precisar passar na Polícia Federal, primeiro pegar o protocolo de que eles deram a entrada aí na questão da situação migratória deles, para depois virem até a Receita Federal e aí sim nós emitimos CPF. Então muda um pouquinho, as empresas elas vão ter que ficar atentas, porque vai ter essa etapa prévia para que eles possam realizar a confecção do CPF dos seus contratados no futuro. Teria algum outro assunto relevante para informar a quem está nos acompanhando, Marcos? No momento não, eu agradeço muito a oportunidade e se tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade para nos contatar. Eu deixo aqui os nossos contatos, eu deixo aqui o meu e-mail pessoal, né? A agência no momento está sem o atendimento telefônico. Posso passar o e-mail? Pode. É marcos.antonio_júnior, por extenso, @rfb.gov.br. E aí nesse e-mail vocês eventualmente podem tirar dúvidas sobre esse assunto especificamente, né? Nós atendemos somente assuntos relacionados aí a essa questão do CPF de estrangeiros e os demais assuntos aí só no atendimento presencial aqui junto à Receita, que funciona de segunda a sexta das 8 da manhã até as 11h30, não precisa de agendamento. Para encerrar, eu vou pedir, se o senhor concordar, de ouvir a sua opinião, já que o senhor é paulista, há pouco tempo aqui no Rio Grande, numa cidade como a nossa. O que o senhor leva, o senhor disse também que em breve também deixará a nossa cidade, o que ele marcou a nossa cidade de Lagoa Vermelha? O que me marcou sem dúvida nenhuma foram as pessoas. Eu acho que a minha adaptação aqui na cidade foi muito tranquila, devido à hospitalidade das pessoas. E aí, nesse sentido, eu gostaria até de deixar aqui publicamente registrado o meu agradecimento e o abraço aos colegas aqui, Luiz, Jurandir, aos colegas da AABB, em particular ali o Nono, o Roseni, todos os colegas que jogam futebol comigo aos sábados, e tantos outros aqui. Eu sei que teve há pouco tempo atrás o colega Daniel Polo, né, que cuida aqui da parte de Detran, também é amigo nosso, enfim. Então, as pessoas aqui, sem dúvida nenhuma, vão ficar marcadas muito positivamente no meu coração nessa minha passagem aqui por Lagoa Vermelha. E o nosso churrasco é o melhor mesmo do Brasil, Marcos? Ele é muito bom, sem dúvida nenhuma, ele é muito bom. Ele surpreendeu muito positivamente, sim. Também vai deixar saudades. Muito obrigado ao senhor Marcos Oliveira Júnior, agente da Receita Federal aqui de Lagoa Vermelha, que prestou importantes informações da sua área.